Falando em saúde, está chegando na tela da Band. Vamos lá. E nós convidamos hoje uma das grandes referências em se tratando da questão de procedimentos estéticos, a cirurgia plástica. E o expert neste assunto é o Dr. Marcelo Almeida, parceiro também do Complexo Hospitalar Central, que já está aqui no telão da Band. Dr. Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Band Cidade. Boa tarde a você e todos os ouvintes aí da Band. E eu estou muito feliz em falar sobre um assunto super moderno, que é a cinturinha da Barbie. Doutor, se falou em termos de tendências, novidades, né, esses procedimentos que são os mais revolucionários e seguros, evidentemente, o senhor está sempre buscando essas tecnologias e se aperfeiçoando para trazer o que as pessoas, muito provavelmente, há algum tempo atrás, só teriam nos grandes centros, no sul, no sudeste e até mesmo fora do país. Essa novidade, que é o remodelamento costal, nada mais, nada menos que aquela possibilidade de ter a cinturinha da Barbie. Isso é uma realidade ou é coisa de televisão, doutor? Não, isso é uma realidade. A gente foi buscar essa técnica fora para trazer aqui para a região de Rondônia e região norte essa super novidade. Eu sempre procurei me atualizar muito, porque eu sou de uma época onde para ter boas técnicas você tinha que ir para o aeroporto para poder viajar. E eu nunca gostei muito desse termo. Eu acho que nós temos grandes centros médicos aqui em Porto Velho, Rondônia, e o Complexo Hospitalar Central proporciona para a gente esse carinho todo. E a gente, associado a isso, trouxe uma técnica que você consegue agora ter aquela cinturinha que a pessoa sempre sonhou, uma técnica super moderna, segura, uma cirurgia que dura de 20 a 25 minutos, você faz na sexta-feira e na segunda-feira você está trabalhando, por incrível que pareça. Maravilha, realmente é uma modernidade, é o que a gente chama de minimamente invasivo, então, doutor, porque esse procedimento com essa relativa simplicidade, eu digo relativa porque cirurgia é sempre cirurgia, a gente não pode desconsiderar os riscos que ela tem e é por isso que a gente recomenda que profissionais adequados, em estrutura adequada, seja procurado para determinados procedimentos. E o doutor Marcelo é uma das grandes referências nesse sentido, não só pelo grande profissional que é, mas também com o método que ele atua de trabalho na parte de infraestrutura e as tecnologias usadas. Uma das coerências que eu acredito que existam, doutor, porque quando a gente fala sobre isso, você vai ter a cintura que você quer. Não é bem assim. O médico, ele também faz referência ao que é adequado para cada paciente, né, doutor? Porque é uma questão que tem que ter coerência também para ser executado, né? Com certeza. Um dos principais fatores é ver se o paciente tem indicação de fazer essa técnica. Então não basta o paciente chegar no consultório, aqui na clínica, e falar, olha, eu quero fazer essa técnica. O que nós temos que avaliar primeiro? O arcabouço torácico, a história médica do paciente e solicitar para o paciente uma tomografia de tórax com reconstrução em 3D. Este exame vai mostrar todo o arcabouço torácico do paciente para a gente e avaliar a quantidade de costelas flutuantes e aonde elas estão posicionadas para ver se realmente a cirurgia vai ter benefício ou não para a paciente. Caso haja o benefício e a indicação, aí nós vamos fazer a cirurgia na paciente. É uma cirurgia relativamente tranquila, porque utilizamos tecnologia de última geração para esta cirurgia, deixando ela mais simples do que ela realmente do que as pessoas realmente pensam dela. Esse tipo de procedimento, a gente tem que ter sempre muita cautela, doutor, e aí eu acho que o senhor também compartilha do nosso pensamento quando falamos sobre esse tipo de procedimento, porque começa a surgir também aquelas pessoas que lamentavelmente agem de má fé e induzem o paciente a fazer procedimentos em ambientes inadequados ou até mesmo cirurgias não recomendadas. Então, o primeiro ponto é buscar aí uma empresa que tenha uma certificação devida e um know-how para desenvolver esse procedimento. O outro ponto é justamente entender sobre para que tipo de pessoa é indicado. A gente está falando sobre mulheres, que a maior parte das pessoas que gostam de ter esse desenho no corpo são as mulheres. Mas hoje, homens também estão se preocupando com essa questão estética. É um procedimento exclusivo para mulheres, e aí eu vou um pouco mais adiante. Se retira algum tipo de parte óssea do ser humano, como é que funciona? Então, como vocês podem ver nas imagens que estão aí nessa animação, na verdade existem duas técnicas. Uma que é a retirada de costela, que é uma técnica bem antiga, onde você faz uma incisão em torno de 4 a 6 centímetros nas costas dos pacientes. É uma técnica que exige em torno de 2 a 3 horas, uma técnica muito
onde tem um risco maior. Então, a técnica que eu, por exemplo, nunca gostei, nunca empreguei essa técnica, nunca me agradou, pelo realmente ter um risco maior. Através da evolução da técnica, surgiu esse aparelho, que é o piezo, é um aparelho que você mexe apenas no osso. Então, nós temos esse aparelho hoje, e através de uma incisão de 1 centímetro, introduzimos esse aparelho na pele, e ele vai em cima da costela, e ele faz um remodelamento, ele enfraquece a costela pelo lado de fora. Então, vou mostrar na minha mão aqui. A costela era reta, você enfraquece ela por esse lado, e aí ela faz esse movimento. Toda a parte interna vai ficar íntegra, sem nenhum risco para o paciente. Você só mexe na porção externa da costela. Então, você não retira osso. Por que isso é tão importante? Porque quanto mais você é agressivo nessa cirurgia, maior morbidade você vai causar. Por ser uma cirurgia onde você não retira o osso, você vai apenas remodelá-lo, aí você consegue ter um resultado estético muito mais seguro e agradável para o paciente. E é uma técnica praticamente exclusiva para os homens, para as mulheres, porque os homens, na verdade, não querem ter essa cinturinha tão fininha. Quando essa cirurgia é indicada para os homens, geralmente em quem tem a mudança da sexualidade, os transexuais, que é um assunto muito importante também para se debater em algum outro momento. Doutor, eu queria só trazer aqui um exemplo sobre uma das... na realidade, até como é que se diz? Uma lenda que tem no mundo artístico, que o cantor Marilyn Manson, um roqueiro, havia tirado 2 costelas para ter mais flexibilidade, né? Eu não vou dizer para que ele queria ter essa flexibilidade, né, humana, enfim, e que ele se irrita com isso, que é uma pura lenda, não aconteceu e tal, mas eu queria fazer essa alusão a isso para perguntar, esse procedimento, ele de alguma forma deixa os movimentos do corpo mais flexível, você consegue ter mais mobilidade, ou só está ligado justamente à parte estética do desenho? Vamos imaginar o seguinte, quando a mulher, naturalmente falando, ela tem a parte superior do corpo mais fina e embaixo mais larga, essa parte inferior vai limitar alguma coisa de movimentação que ele tem. Só que é uma lenda popular achar que você modelando as costelas, você vai ter uma mobilidade muito maior, porque as costelas que nós mexemos são as flutuantes, então as que não têm conexão com a região do tórax na porção anterior. Então ela não vai influenciar tanto na parte respiratória quanto na mobilidade. Isso é uma das lendas que existem. O paciente consegue ter uma flexibilidade um pouco maior porque ela se torna um pouco mais móvel, mas o restante não existe, realmente é uma lenda. Olha, o doutor Marcelo Almeida, cirurgião plástico, conversando um pouquinho conosco hoje no nosso quadro Falando em Saúde. É claro que a gente trouxe esse assunto que é muito revolucionário, é uma das grandes tendências, mas assim, a gente sempre recomenda que você pesquise, faça uma consulta com um profissional que tenha o referenciado credenciamento. O assunto é muito complexo, a gente teria que aprofundar muito mais, o tempo não permite, doutor. Quem ficou curioso, o senhor também está nas redes sociais e tem o seu consultório aqui em Porto Velho. Queria que o senhor falasse como é que pode se chegar até o senhor. Então, nós temos a nossa rede social, nós temos 2 redes sociais, que é a minha própria, é Dr. Marcelo Almeida e Clínica Marcelo Almeida. E a clínica fica aqui perto do Porto Velho Shopping, é uma clínica ampla, nós temos uma gama de serviços para oferecer para todos os nossos pacientes, um pré-operatório espetacular e, obviamente, um pós-operatório com câmera hiperbárica e todas as técnicas, tecnologias e uma equipe de ponta para oferecer para os pacientes. Alguns dos resultados, como vocês podem ver, o acinturamento é incrível, os pacientes ganham uma cintura muito mais fina e um resultado espetacular. A média de diminuição de cintura é o mínimo 10 centímetros e pode chegar até 20, 22 centímetros, dependendo são da exemplos altura. reais? A gente está vendo aqui na tela aqui, pode voltar, né, das imagens. São pacientes que já submeteram a esse tipo de procedimento com o senhor. Isso. O resultado é extraordinário, hein? Essa paciente, por exemplo, ela já perdeu 13 centímetros de cintura em 45 dias de cirurgia. Então, imagina uma paciente que tinha 70 de cintura e hoje ela tem 57. Então, eu tenho pacientes que já diminuíram 20 centímetros a cintura. A pessoa, mas vai ficar desproporcional. Não, porque é justamente o segredo do profissional médico. A gente tem a capacidade de avaliar o conjunto corporal para indicar para o paciente o limite desse acinturamento que vai ter.
Muito bom. Doutor, um grande abraço, uma boa quarta-feira. Muito obrigado pela vinda. Obrigado, gente. Abraço para todos vocês e apareçam aqui na clínica. Perfeito. Falando em saúde, aqui na tela da Band. Muito legal, né? Resultados, inclusive, comprovados com procedimentos já realizados aqui na capital do estado. Por isso que a gente foi em busca de trazer e compartilhar com você essa informação que é possível sim, mas nunca esqueça de procurar um profissional que tenha um credenciamento adequado e que tenha a estrutura necessária.